MPLA, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. MPLA, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. MPLA e os novos desafios. MPLA e os novos desafios. Caros camaradas, camarada Luísa Damião, vice-presidente do MPLA, camarada Paulo Pombolo, secretário-geral do MPLA, camaradas da direção do partido, do seu comitê central, camaradas membros do Biro Político, camaradas delegados a este 7º Congresso, camaradas militantes do MPLA no geral, povo angolano. Em primeiro lugar, gostaria de começar por agradecer ao camarada Sérgio Lúter Rescova, primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido de Luanda, nosso anfitrião, pelo facto de nos ter brindado com esta sala muito linda, linda das nossas cores, do preto, o vermelho e o amarelo. Está uma muito boa mobilização para o pouco tempo que tiveram, uma vez estivemos empenhados em organizar o Congresso propriamente dito. Este ato de massas tem lugar não só para apresentarmos a nova direção do partido, saída do Congresso, mas também para testarmos a nossa capacidade de mobilização, para que a máquina não enferruje, não emperre. Ela precisa de ser olhada permanentemente e a forma de o fazer é periodicamente realizarmos atos de massas do género deste. Fica a promessa de o próximo não ser neste espaço. Se conseguimos encher este espaço, temos que aceitar um desafio maior e prepararmos-nos para no próximo ato fazermos aqui ao lado. Caros camaradas, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, felicitar os nossos militantes que ontem mereceram a confiança dos delegados ao 7º Congresso do Partido, que os elegeram para membros da direção do mesmo. Aproveitamos a ocasião da realização deste Congresso para reforçarmos a direção do nosso partido. Não é que a que tínhamos não era boa, é preciso que fique claro. A que tínhamos era boa, foi eleita, por sinal, pelos mesmos delegados no Congresso Ordinário de 2016, mas como homem é um animal ambicioso, quer sempre mais e melhor, nós procuramos, com o reforço que conseguimos ontem, encontrar uma direção que responda melhor aos desafios do presente e do futuro. Espero
que conseguimos alcançar esse objetivo. Conseguimos colocar na direção do partido um número razoável de jovens, um número razoável do género, mas, sobretudo, conseguimos fazer algo que não tem sido muito fácil nos últimos anos, o de pôr na direção do nosso partido mais massa cinzenta, como se diz. Conseguimos colocar na direção do nosso partido um número maior de intelectuais, jovens, coincidentemente, pessoas com formação superior, nos mais diversos domínios do saber, e que, com certeza, vão ajudar o MPLA e o seu executivo a cumprir melhor com as suas responsabilidades perante a nação, perante o povo angolano. Regra geral, quando saímos dos nossos congressos, saímos com as energias mais revigoradas. E o caso deste 7º Congresso Extraordinário não é diferente. Saímos com as energias mais revigoradas, com mais força para podermos cumprir com o papel que nos está reservado na sociedade de dirigir os destinos deste país até que o voto seja renovado nas próximas eleições. Acontece com os partidos políticos um bocado aquilo que se faz com os computadores. Às vezes é preciso fazer o chamado restart para que ele funcione mais rápido, para que responda mais prontamente aos comandos que o operador faz. E no caso concreto, esse operador é o povo angolano. O povo angolano ontem, e os nossos militantes sobretudo, fizeram um restart ao nosso partido, para que a partir de ontem o partido, no geral e em particular a sua direção e o seu executivo, passem a responder de forma mais eficiente, de forma mais rápida, aquilo a que a nação demanda de nós, espera de nós. Hoje vamos falar, eu prometo que não vamos tocar naquilo que vocês estão à espera. Não vamos falar da corrupção. Não vamos falar da necessidade de combate à corrupção, porque entendemos que a mensagem já foi suficientemente passada. Os nossos militantes, os cidadãos no geral, absorveram-na bem e por isso não temos necessidade de voltar a este assunto que é importante, mas haverá com certeza outros assuntos não menos importantes a levantar agora. Vamos voltar a uma questão que já foi levantada, em primeiro lugar, pelo Executivo e que tem a ver com a necessidade do resgate dos valores da nossa sociedade. Mas vamos falar desta matéria numa outra vertente. Quando começamos este combate, com certeza que as pessoas mais atentas deram conta que a vertente punitiva esteve
mais ao de cima, em detrimento da vertente pedagógica, da vertente educativa. E é desta vertente pedagógica, desta vertente educativa, que eu gostaria de falar. O resgate dos valores deve ser promovido em primeiro lugar pelo nosso partido, pelo MPLA. Nós temos que tomar a dianteira na condução deste processo de resgate dos valores. Mas não podemos trabalhar fechados em nós próprios, dentro do partido. Temos que ter a capacidade de fazer um casamento perfeito com a sociedade civil. Tem que ser um par, um casal, o nosso partido e a sociedade civil. Se conseguirmos fazer isso, temos a certeza que venceremos esta batalha importante na tarefa de organizarmos um pouco melhor a nossa sociedade. Temos de, não diria mobilizar, porque eles também vão mobilizar. Temos que trazer conosco as igrejas, as ONGs e outras instituições da sociedade civil para conduzirmos com êxito este combate que é de todos. Mas quando falamos do resgate dos valores, queremos também falar da necessidade de o cidadão ter respeito pela autoridade. Estou-me a referir à necessidade de a lei ser cumprida. Queria me referir concretamente à necessidade de, no que diz respeito à propriedade, cumprirmos com a lei. Porque não há sociedade que se preze que não tem princípios. Porque senão fica um jogo de futebol sem árbitro. Agora imaginem o que é fazermos um jogo de futebol sem árbitro. Ninguém se entende. Portanto, a autoridade do Estado deve ser respeitada no que a propriedade privada diz respeito. Se qualquer um de nós pretender um pedacito de terra de 50 por 50, 50 metros por 50 metros, para construir a sua casita, dirige-se às autoridades para conseguir as autorizações, o título de concessão e outros documentos necessários. Por maioria de razão, as empresas, os empreendedores que querem implantar num determinado espaço de terra projetos importantes, de igual forma e talvez por maioria de razão devem fazê-lo. Nós estamos a assistir ultimamente, para além daquela já conhecida invasão de terras pelo pacato cidadão, começamos a verificar um fenômeno novo de empresas que se apropriam de áreas extensas de terreno, milhares e milhares de hectares,
implantar projetos e não têm um papel. Não pagam nada ao Estado. Constroem edifícios, vendem ou alugam esses edifícios à população, têm lucros com isso, geram receitas e não pagam nada ao Estado. Não pagam emolumentos, não têm nenhum papel que provem que é sua propriedade. Acham que o Estado deve permitir que esse estado de coisas continue? Nós também achamos que não. Por muito nobre que sejam os projetos implantados nessas terras, a lei deve ser respeitada, o Estado deve ser respeitado. Se nós exigimos ao cidadão humilde que por um pedaço pequeno de terra para construir a sua casa deve ter papéis, por maioria de razão, as empresas, por muito nobres, repito, que sejam as suas intenções, os seus projetos, têm a obrigação de o fazer. Um Estado democrático e de direito é um Estado que dá muitas liberdades ao cidadão, às empresas, mas também deve ser um Estado exigente, sob pena de sairmos de um extremo e cairmos no outro extremo, cairmos na anarquia. E não é isso que nós pretendemos. Por isso é que esta tarefa educativa deve ser constante. Em alguns casos, paralelamente a ações também punitivas, mas a vertente educativa, a vertente pedagógica deve sobressair sempre. Nós, ao falarmos do resgate dos valores, também gostaríamos de falar da necessidade do resgate da cidadania. E vamos dar alguns exemplos. Tivemos o caso de um jardim no Lubango, uma área pública, que alguém quis adulterar o fim público desse espaço, e os cidadãos exerceram o seu direito de cidadania. Fizeram barulho e venceram. A ordem foi reposta. Em Benguela temos o caso de uma unidade fabril que pediu licença ao Estado para construir com um fim, mas acabou por construir outra coisa diferente daquela que está autorizada. Quando a gente pede autorização e nos é dada a concessão é clara. O Estado autoriza o cidadão, a empresa, a realizar um projeto para um fim específico. Se você altera esse fim, com o agravante de quando esse fim acaba por ser nocivo ao ambiente, damos toda a razão aos cidadãos de se organizarem e se manifestarem. Não é aceitável que unidades fabris que poluem bastante o ar sejam construídas em zonas de residência sem que o Estado haja em conformidade.
Caros camaradas, alguns dirão, bom, o Presidente está a falar de coisas que não trazem o pão à mesa do cidadão, à mesa das famílias. Mas o homem, portanto, não só do pão vive o homem. Não temos que falar só do pão, mas também do pão. E porque o pão é importante, nós gostaríamos de discorrer um pouco sobre um dos desafios que identificamos ontem durante o Congresso, que é o desafio da produção nacional, da necessidade de aumentarmos a produção nacional. E dissemos ontem que só conseguiremos cumprir com esta responsabilidade se conseguirmos colocar o setor privado da economia a produzir. O Estado não está a fugir das responsabilidades. O Estado não está a dizer, façam vocês que isto não é meu assunto. Não, antes pelo contrário. Isto é nosso assunto, de todos nós. Mas estamos numa economia de mercado e, de facto, a produção deve ser feita pelo setor privado. Nós vamos dar todos os apoios necessários ao setor privado para que ele cresça, se desenvolva e possa então cumprir com a sua responsabilidade de produzir bens e serviços e de dar emprego. Nós, Estado, Executivo, também não somos perfeitos e devemos aqui reconhecer que, no que diz respeito à produção nacional, há pelo menos uma responsabilidade nossa que está atrasada e nós vamos tudo fazer no sentido de dar outra velocidade. Estou-me a referir à necessidade da privatização daquelas unidades que hoje estão ainda no foro público, mas que estão praticamente ociosas. Não produzem, produzem mal, produzem pouco. Há bastante tempo que reconhecemos a necessidade da privatização dessas unidades. E isso é para ser feito. Temos que fazer com que as coisas aconteçam. As coisas são para acontecer, não são apenas para ser ditas. O mais importante é viva o MPLA, de Cabinda ao Cuné não só, uma só, a luta, a vitória. As coisas são para ser feitas. Nós fazemos muitas reuniões, talvez demais. É um vício que já é antigo, vem do passado. Vem dos primórdios da nossa independência. As reuniões são boas. É aí onde se traçam os planos, as estratégias. Mas depois precisamos de tirar as nossas decisões do papel para a prática. E às vezes damos conta de que qualquer coisa está emperrada. Precisamos de descolar. E neste caso concreto das privatizações, precisamos de facto de descolar. Precisamos de começar. O mundo tem que ver que
saímos do discurso para a prática, que pusemos à disposição do setor privado aquilo que antes era do setor público, para que eles possam, melhor do que nós, do setor público, produzir então os tais bens e serviços de que a economia e a sociedade necessitam. Nós conseguimos estabelecer uma relação muito próxima com as associações empresariais. Existe diálogo. O diálogo é bastante fluido. Há muita coisa que nós não estamos a impor. O Executivo não está a impor. Está a ouvir os conselhos das associações empresariais. Os empresários devem ter uma voz naquilo que diz respeito a eles próprios. Se nós queremos traçar políticas para que o setor público arranque, temos que ouvir o empresariado. E a boa notícia aqui é que isso já está a acontecer. Nós temos dialogado bastante e quando nós falamos da necessidade do investimento privado, a regra geral, o que nos é dito é, sim senhora, é preciso investimento privado, mas o Estado tem que pôr lá energia, tem que pôr água, tem que melhorar os acessos, no mínimo essas três coisas. E de alguma forma isso vem sendo feito. Mas pouco se fala de algo que eu considero tão importante ou mais do que a colocação dessas infraestruturas um pouco por todo o país. Nós anunciamos há relativamente pouco tempo a concessão de uma linha de crédito de um banco alemão, do Deutsche Bank, para servir a economia, obviamente, mas repassando-a para o setor privado. Anunciamos os números, houve aplausos, evidentemente, mas o meu grande receio é que os empreendedores, aqueles que já o são, os potenciais empreendedores que estão no Cuando Cubano, no Mochico, nas Lundas, no Bié, sem querer discriminar ninguém, o que eu quero dizer é que estão longe da capital, não consigam aceder a essa facilidade, que tenham de vir a Luanda, ficar aqui um mês ou o tempo que for necessário para contactarem os bancos só aqui em Luanda. Portanto, isso não pode acontecer. Em Pelá, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. Melhorar o que está bem. O que eu quero dizer é que nós temos de criar condições para que quem está lá, nessas províncias mais longínquas, não tenha necessidade de vir a Luanda para beneficiar dessa facilidade de crédito. Temos que colocar os nossos bancos a poderem prestar esses serviços lá. Os bancos têm que ter dimensão nacional. Atenderem o cidadão ali onde ele estiver. O banco tem que ir ao encontro
dos empresários, do cidadão, e não o contrário. O cidadão não tem que andar 1.500 quilómetros à procura do banco. Caros camaradas, ao longo de muitos anos, nós vimos realizarem-se aqui no nosso país feiras, exposições. E como pomposamente a gente gosta de dizer, para nós tudo é internacional. Feiras internacionais. Mas o que é triste é que grande parte dessas feiras serviam sobretudo para expor produtos importados. Eram montras para nós exibirmos a nossa capacidade de importação, e não importamos pouco. O que nós queremos, e agrada-nos o facto de começarmos a ver que as coisas começam a inverter-se. Não queremos montras para mostrar o que foi fabricado na Alemanha. Queremos montras para mostrarmos a nossa capacidade interna de produção, para mostrarmos o made in Angola, o que foi produzido em Cabinda, no Cunene ou em qualquer outro ponto do território nacional. Estas feiras da produção nacional merecem todo o nosso carinho. Nós vamos acarinhar, vamos ajudar as associações empresariais que têm essa responsabilidade da organização das feiras, sobretudo se elas forem feiras para mostrar o nosso potencial interno. Os cidadãos e os empresários devem conhecer o que é que a Willa produz, o que é que o IJ produz, o que é que o NAMIB produz. Isso deve ser exposto. A nossa própria comunicação social deve ajudar a mostrar as nossas capacidades, aquilo que já vem sendo feito no país. E há muita coisa que já vem sendo feita. Portanto, em matéria de feiras, hoje já não se limitam a Luanda, algumas províncias já conseguem realizar feiras. Nós encorajamos que continuem a fazê-lo, mas que se preocupem sobretudo a mostrar aquilo que nós já produzimos. Quando nós falamos da produção nacional, às vezes estamos a olhar só para os gigantes. Estamos a olhar só para os grandes empresários. Mas nós temos que começar a olhar, sobretudo, para o pequeno empresário, o médio, e até para aquele que ainda não é empresário, mas tem potencialidades. Esse que tem potencialidades para poder vir a ser um empresário, não importa de que dimensão, deve ser acarinhado, deve ser apoiado. Estou a falar do empreendedorismo.
no seio dos jovens. Os jovens, pela sua própria condição de jovens, regra geral, são muito inovadores. Às vezes faltam-lhes pequenos apoios, pequenos meios. E são esses pequenos apoios que devemos procurar encontrar para que os jovens possam então pôr a sua imaginação ao serviço da economia, ao serviço da nação. E mais uma vez, o meu apelo à comunicação social. A comunicação social tem um papel muito importante de olheiro. Sabem o que é o olheiro? No desporto, há os olheiros para descobrirem os talentos. Quem é bom jogador no bairro, que algum dia pode vir a ser uma estrela no Bayern de Munique. Algum olheiro tem que lhe descobrir no bairro, onde ele joga descalço e com bola de meia. A nível do empreendedorismo é a mesma coisa. Nós temos que descobrir, temos que ter esses olheiros, e a comunicação social pode ser um deles. Descobrir os jovens que começaram com coisas pequenas e que hoje se destacaram. Eu não quero citar nomes de pequenas empresas criadas por jovens que começaram, às vezes começou ele sozinho, e depois já empregou 2 amigos, depois já empregou 10 pessoas do bairro e hoje emprega 40, 50 pessoas. Esses bons exemplos de casos de sucesso. O sucesso não é só ter uma empresa que está no grupo dos grandes contribuintes. O sucesso não interessa a dimensão. Quem começa do 0 e passa para 5 teve sucesso, progrediu. Não é só quem começa de 500 e passa para 502. Quem teve mais sucesso aí? Quem começa do 0 e chega a 5, a 10, teve mais sucesso do que quem começa de 500, já tinha 500 e só cresceu 1 ou 2. Portanto, o meu apelo é que trabalhemos na descoberta desses jovens talentos que não estão apenas à espera de ser funcionários públicos, a pressionar a função pública, à espera que o Estado lhes dê emprego. Eles próprios encontram emprego não apenas para si próprios, mas ainda empregam os amigos, os colegas de escola. Com a sua iniciativa, portanto, vamos todos em conjunto, o Executivo, as associações empresariais, a comunicação social, repito, insisto muito na comunicação social, e outras instituições da nossa sociedade, fazer esse trabalho de ajudar a criarmos as micro e pequenas empresas. Eu não me canso de dizer que o Estado não tem capacidade de empregar a todos, de admitir a todos como funcionários públicos. Tem sim a responsabilidade de promover políticas que fomentem o emprego,
Mas fomentar o emprego não é só ser funcionário público. Fomentar o emprego é criar condições precisamente para que hajam as tais micro, pequenas e médias empresas. É com milhares dessas micro, pequenas e médias empresas que nós vamos resolver o problema do desemprego em Angola. Nós não podemos ter muitas sonangóis, nem muitas endiamas, nem muitas tags, empresas grandes, mas podemos ter milhares, milhões de pequenas empresas que vão produzir tanto ou mais do que poucas grandes empresas. Milhares de pequenitas empresas devem produzir muito mais do que um reduzido número de grandes empresas. Eu encaminhei o meu discurso para aí, para mostrar a importância que o setor privado da nossa economia deve ter neste momento, e não só, sempre. Não é apenas porque estamos numa situação de aperto que nós estamos a acenar o setor privado. Nós estamos a acenar o setor privado para sempre. O papel deles deve ser crescente, eles devem ajudar-nos, ajudar o Estado a se libertar cada vez mais do grande peso que tem de empresas públicas. O Estado deve ser, neste domínio, substituído pelo setor empresarial privado. O setor empresarial privado deve ocupar o espaço do setor público no que diz respeito à produção de bens, de serviços e de geração de emprego. Caros camaradas, nós ontem injetamos na direção do partido jovens talentosos e talvez por isso se tenha criado a expectativa de que a partir da manhã o capitão da equipa vai dispensar 8 dos 11 jogadores para serem substituídos pelos jovens talentos que entraram ontem. Não, o que eu quero dizer é que não podemos alimentar essa expectativa. Antes, pelo contrário. Eu nunca vi nenhum capitão da equipa, nenhum treinador fazer 8, 9 substituições. Senão perde o jogo. Seguramente que perde o jogo. Ele fará as substituições necessárias. Às vezes até nem faz nenhuma. Mas pode fazer 2, pode fazer 3. O que conta não é tanto o número, mas é a qualidade das substituições que se fazem. O treinador não pode se limitar a ouvir o que a bancada diz, o que os adeptos dizem.
precisa sim de ouvir, precisa de ouvir, é bom que ouça, mas não se pode limitar a ouvir e a fazer 100% do que os adeptos lhe dizem, senão perde o jogo. Portanto, com isso, eu quero apenas dizer que nós estamos a ouvir, não somos surdos. Como alguém dizia aos técnicos da AGT, e que eu não gostei nada, temos que nos respeitar mutuamente. Nós não podemos ser surdos, temos de ouvir. Ouvir é uma virtude. Mas é depois de ouvir que nós temos que sentar, refletir sobre aquilo que ouvimos e tomar uma decisão a mais acertada possível. Porque os que dizem são milhares, regra geral. Quem decide é um. E se a decisão for errada, esses mesmos milhares que o aconselharam a fazer isto ou aquilo serão os primeiros a sacrificá-lo. Portanto, isso para dizer que nós vamos agir com ponderação. Há essa expectativa de haver substituições na equipa, vão acontecer quando tiverem de acontecer e no tamanho que tiver que acontecer. Caros camaradas, gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a participação de todos os militantes do MPLA neste processo que nos conduziu à realização deste 7º Congresso Extraordinário do nosso glorioso MPLA. Agradecer aos delegados de todas as províncias pela escolha, pela eleição desta nova direção do nosso partido. Creio que vamos nos sentir orgulhosos desta decisão que tomamos a meio do mandato. Precisávamos de fazer o tal restart a que eu me referi no princípio, para com mais energias então termos fôlego para chegar à meta, que neste caso serão as próximas eleições. Mas a meta não é apenas a ambição de vencer as próximas eleições. A meta é sobretudo a ambição de resolvermos os tais desafios que já apontamos. O desafio da produção, das exportações, do fomento do emprego, enfim, todos esses desafios que, independentemente de haver ou não haver eleições, é um dever que temos para com a pátria e devemos, portanto, enfrentá-los e procurar sair vencedores. De cabinda com um só, uma só. Viva o MPLA! Viva o 7º Congresso Extraordinário do MPLA!
MPLA, melhorar o que está bem, corrigir o que está mal. MPLA e os novos, corrigir o que está mal. MPLA e os novos desafios. MPLA e os novos desafios. Bom regresso às províncias e que cada um leve na sua bagagem a responsabilidade de vencermos esses novos desafios. Muito obrigado.